galera, tudo bom com você? Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a química orgânica, essa área da ciência química que é muito legal, muito interessante e bem encantadora, tá bom? Vem comigo. Vamos falar um pouquinho da origem dessa ciência. Lá em 1777, o Torben Olaf Bergman, ele vai ser o primeiro cara da ciência a utilizar o termo compostos orgânicos. Certo? E ele vai usar esse termo compostos orgânicos para diferenciar os compostos feitos dentro dos seres vivos daqueles feitos dentro de seres não vivos, tá bom? Que ele vai chamar de compostos inorgânicos. Então, na cabeça do Bergman e dos cientistas da época, se você fosse estudar sobre os compostos que são feitos dentro de você, esses são os compostos orgânicos, onde ele está usando o termo orgânico para vivo, e, ao mesmo tempo, se você fosse utilizar um estudo, se você fosse realizar um estudo dentro dos compostos que estão numa pedra, que é não viva, seriam os compostos inorgânicos, tá? Hoje já não é mais assim, mas vem comigo que eu vou te mostrar por que não é mais assim. Lá em 1807, o Von Berzelius, esse camarada aqui, ó, ele vai propor uma teoria, e eu estou colocando bem entre aspas, teoria. Ele vai propor uma teoria chamada teoria da força vital. O que é essa teoria da força vital? Bem, nada mais é do que uma proposta entre a união da religião e da ciência. Ainda tinha essa união entre religião e ciência. Ele dizia o seguinte, que todo ser vivo era dotado de uma força superior, uma força vital superior. Algo como o sopro divino, tá bom? E que para você produzir compostos orgânicos, veja que ele está utilizando a concepção do Bergman, para você produzir compostos orgânicos, necessariamente esses compostos orgânicos só poderiam ser feitos na presença dessa força superior vital, nessa força vital superior, dentro do seu corpo. Então, você não poderia jamais, em hipótese alguma, conseguir construir, conseguir sintetizar um composto de um ser vivo fora do ser vivo, tá certo? Porque você não tinha como manipular essa força vital superior ou o sopro divino, tá bom? Acontece que, lá em 1828, esse cidadão chamado Friedrich von Wöhler, ele que era aluno do nosso querido Von Berzelius, ele vai fazer a primeira síntese de um composto orgânico, ainda com a concepção de orgânico é de ser vivo, fora de um ser vivo. Isso é, em um laboratório. E essa daqui é a síntese da amônia. Síntese do cianato de amônio. Síntese da amônia nada. Síntese do cianato de amônio. O que ele fez? Ele simplesmente pegou o cianato de amônio, que é um sal inorgânico, aqueceu esse sal, e este sal se transformou em ureia, o principal constituinte da urina, e portanto um composto orgânico. E aí fica a dúvida, se ele conseguiu sintetizar um composto orgânico, ainda na concepção de que orgânico era de ser vivo, tá bom? Se ele conseguiu sintetizar fora de um ser vivo um composto de um ser vivo, ou ele detém a força vital e manipula a força vital, ou essa teoria de força vital não existe, tá? Então, como a gente já sabe, essa teoria de força vital não existe, tá? Com isso, vamos ter mudanças. O Gmelin, entre várias outras mudanças, o Gmelin ele vai começar a sugerir que, na verdade, os compostos orgânicos apresentam uma similitude, isso é, uma semelhança. Todos eles têm carbono. Todos têm carbono em sua composição. Veja, ele está começando a se distanciar dessa visão de que composto orgânico é composto de ser vivo, tá certo? Por fim, vai aparecer Auguste von Kekulé. Não é Kekulé, é Kekulé. O Kekulé, ele vai definir a química orgânica como a ciência química, ou parte dessa ciência, que estuda os compostos de carbono. Mas são todos os compostos de carbono são orgânicos? Não. Existem exceções. Tá bom?
Então veja que aqui a nossa concepção já é a concepção moderna. A química orgânica é uma área específica da ciência que estuda compostos de carbono, ou uma grande parte dos compostos de carbono que apresentam semelhanças. Mas e aquela concepção de que orgânico era vivo? Tá, dentro dessa ciência gigantesca chamada química orgânica, existe uma pequena ciência que já é monstruosa chamada bioquímica. Isso é, a química dos seres vivos. E ali dentro você vai ter compostos que são sintetizados de maneira biológica, mas que também podem ser sintetizados de maneira artificial em laboratório. O grande lance é que você tem que entender que a química orgânica hoje é a área da ciência química que se destina ao estudo dos compostos de. E aonde está essa química orgânica? Bem, a química orgânica está lá no nosso corpo, sim. Ah, então estavam certos os antigos químicos? Não só, está lá no nosso cachorro, que é um ser vivo, na árvore, na frutinha da árvore, nos insetos que estão na árvore, nos passarinhos que comem os insetos, que por sua vez comem as frutinhas da árvore, nos mosquitos que chupam nosso sangue ou pousam em cima da carne podre, do cocô ou de qualquer outra coisa, que é tudo orgânico. Nos fungos, nas bactérias, tudo isso tem química orgânica. É verdade. Então, Ivan, então a concepção de vida e química orgânica estava certa, mas não é só. Porque se fosse só, a camiseta que você está usando nesse momento, ela é feita basicamente de química orgânica, porque ela é feita de tecidos de algodão, ou tecidos de nylon, ou tecidos de poliéster, que são compostos feitos de carbono, e portanto são química orgânica. E que não necessariamente tem origem aí em seres vivos, ela pode ser sintética, tá certo? Assim como o jeans que você está vestindo e o seu tênis, que tem borracha, nylon e uma série de outros paramentos. Toda essa maquiagem que você gosta de utilizar também é orgânica, e veja, nada disso é vivo. O óculos é orgânica também. Todas as droguinhas que você usa, sejam elas lícitas ou ilícitas, isso é, remédios, por exemplo, são de química orgânica. A área alimentícia é química orgânica. Tudo que você come, bebe, toda essa grande indústria de alimentos, ela é uma indústria de química orgânica. A área de pintura é uma indústria de química orgânica. Gasolina e derivados do petróleo são química orgânica. Produtos de limpeza, na sua grande maioria em casa, são química orgânica, assim como os utensílios domésticos. O seu inseticida para matar aqueles mosquitinhos chatos também são química orgânica. Os seus pesticidas, bactericidas, germicidas e agrotóxicos, a galera da agro não gosta que eu fale isso, mas é agrotóxico, não é defensivo agrícola, que serve para matar o bichinho que come a plantinha, mas que... Foi bruto isso, mas que também mata, que também coloca veneno dentro da comida que você vai comer, dentro do passarinho, dentro da planta, dentro do fungo, e que aí contamina o seu cachorro, contamina também o trabalhador e te contamina, é tudo química orgânica. Então, o que você tem que entender em relação à química orgânica é que, basicamente, você vive na era da química orgânica. Nós já passamos pela pedra lascada, pela pedra polida, pela idade do bronze, pela idade do ferro, pela idade do aço, e agora chegamos nos polímeros, que nada mais é do que muita química orgânica. Se você olhar para o seu celular, ele tem várias partes de plástico, várias partes internas também, com outros tipos de plásticos que são química orgânica, tá bom? Até mesmo a caneta que você está utilizando nesse momento, ela é química orgânica, tá? Então vamos lá. Vamos discutir um pouquinho sobre os postulados que o Kekulé fez para transformar essa química como a área da ciência que estuda os compostos de carbono. Então, o primeiro postulado é a tetravalência do carbono. Isso é, o carbono faz 4 ligações. Ponto. Como é que ele organiza essas 4 ligações? Ele pode organizar as 4 ligações de 4 maneiras diferentes. Ou só ligação simples, tá certo? Como este primeiro aqui nosso, só ligação simples. E ao fazer só ligação simples, ele terá um ângulo de ligação, aqui ó, este ângulo θ, de 109 graus e 28 minutos, tá bom? Podemos ter também uma ligação dupla e 2 ligações simples. É importante você saber um detalhe. O detalhe é o seguinte, toda ligação simples, ela é uma ligação do tipo sigma. Já a ligação dupla é formada de uma ligação sigma e uma ligação π.
Nossa, Ivan, mas espera aí. A ligação π, galera, ela tem mais energia e, portanto, ela é mais instável. Isto é muito importante de você saber lá na frente da química orgânica, porque a gente vai estudar reações orgânicas e você vai ter que saber que ligação vai ser rompida, se é a ligação sigma ou a ligação π. E aquela que é rompida é a mais instável. Portanto, aqui tem mais energia, a ligação π. Já também temos a organização a partir de uma ligação simples, isso é, uma ligação sigma, e uma ligação tripla, isso é, duas πs. E aqui a do meio, sigma. Mas também podemos ter a organização do tipo duas duplas. Então estamos falando aqui ó, de sigma, sigma, π, π. Ivan, quero colocar o π em cima, não tem problema, velho. Você coloca aí o π do lado que você quiser, porque a molécula ela pode girar no espaço. Tá certo? Beleza. Então, além de tudo isso, vou apagar aqui que o negócio vai virando uma zona. Além de tudo isso, você tem que saber esses ângulos de ligação, pessoal. É muito importante entender esses ângulos, porque você vai chegar nas estabilidades, tá certo? Eu vou retomar isso no futuro, então fique tranquilo, mas se você puder, já vá memorizando esses ângulos. Qual o segundo postulado? O segundo postulado é que todas as ligações são equivalentes. Então imagina que eu tenho um carbono com 4 ligantes, sendo que 3 ligantes são idênticos. Tá bom? Então temos aqui o cloro e os outros 3 ligantes, hidrogênio. Bem, a minha pergunta é, será que essas 4 estruturas que estão aqui desenhadas são 4 moléculas diferentes ou seria a mesma molécula? Acerta quem diz que é a mesma molécula. Veja, quando ele assume que as ligações, qualquer ligação é equivalente, não importa onde você coloque o átomo nessas posições, porque elas são iguais. E vale a pena lembrar que essa molécula poderia estar girando no espaço, tá certo? Moléculas giram. Então, não é porque girou, mudou o composto. O composto continua sendo o mesmo. Feito até aí? Então, apaga tudo que o negócio vai virando uma zona e bora continuar. Terceiro postulado, galera. O terceiro postulado é de que o carbono tem a propriedade de encadeamento. Isso é, o carbono pode ligar entre si e formar grandes compostos. Trenzinhos gigantescos de carbonos. Tá certo? Então, repara aqui, ó, 4 carbonos ligados de maneira linear, 4 carbonos ligados aqui de uma maneira diferente e 4 carbonos ligados aqui de uma maneira fechadinha. Ah, Ivan, então são equivalentes como o segundo postulado. Não, aqui não, pessoal. Aqui são compostos diferentes, tá certo? Porque a estrutura organizacional dos carbonos está diferente, tá bom? Então, se você pensar que para cada carboninho que entra, depende da posição em que ele entra, forma compostos diferentes, você já começa a ter uma ideia de quantos compostos a química orgânica tem. São muitos milhares de compostos, tá certo? Complementando os postulados de Kekulé, nós temos a teoria de Lebel e Van 't Hoff. Lebel é esse primeiro cidadão aqui e Van 't Hoff é esse segundo cidadão aqui, tá bom? O que eles estabeleceram? Eles estabeleceram que quando o átomo de carbono faz 4 ligações simples com outros 4 átomos diferentes, não me interessa se eles são iguais entre si, desde que sejam diferentes ligantes, são 4 ligantes diferentes. Este átomo de carbono que aqui está, ele vai se encontrar no centro de uma pirâmide tetraédrica. Isso é, um tetraedro, tá bom? Então, se você pegar, por exemplo, aqui e ligar eles, você vai ver que forma uma pirâmide, um tetraedro, isso é, uma estrutura com 4 faces, e que o átomo de carbono vai estar localizado no meio dele. Ivan, não entendi essa forma de desenho que aí está. Não estou entendendo esse lance tracejado e esse lance aqui mais forçado, esse lance mais achurado. Beleza. A gente, dentro da química, tem que representar a estrutura tridimensional, mas a gente não ficou esperando surgir o computador ou surgir as mesas digitalizadoras para poder desenhar tridimensionalmente. Então, o que você tem que entender? Toda vez que você tem um risco linear como este,
eu estou falando que o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio estão no mesmo plano. Isso é, tenta imaginar que eles estão deitados sobre a sua mesa, tá certo? Agora, quando eu tenho essa cunha cheia, isto é, este tipo de desenho, ele está me dizendo que está saindo do plano. Então vamos imaginar a tela do seu computador. Olha, na tela, exatamente na tela do seu computador, está o átomo de carbono e estes dois átomos de hidrogênio. Este átomo de hidrogênio aqui, ó, está saindo da tela, ele está indo em sentido ao seu teclado. Já este átomo aqui, ó, que está no tracejado, a cunha tracejada, ele está indo para trás da tela, ele está indo lá para trás, tá bom? Então, toda vez que você tiver uma cunha cheia, está saindo da tela. Toda vez que você tiver uma cunha tracejada, está entrando na tela. Feito? Beleza, então essa é a representação tridimensional que nós temos que saber interpretar. Vamos lá. Quais são os elementos que constituem os compostos orgânicos? São poucos elementos que constituem uma quantidade monstruosa de substâncias. São chamados de chomps. Isso é, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Eu coloquei aqui, pessoal, que grupo ou família que eles pertencem e quantas ligações cada um deles fazem. Então, o carbono sempre faz 4 ligações, o hidrogênio 1, o oxigênio e o enxofre 2, o nitrogênio e o fósforo 3. Tem que saber isso daqui, senão você se atrapalha na hora de montar as estruturas. Não são considerados compostos orgânicos o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e os carbonatos, bem como o ácido carbônico, além dos cianetos, tá certo? Existe uma discussão sobre o ácido cianídrico, se o ácido cianídrico é ou não orgânico, mas isso não vem ao caso, tá certo? Qual a classificação do carbono na cadeia carbônica? E depois de classificar o carbono na cadeia carbônica, nós vamos classificar a cadeia carbônica. Vamos lá. Temos ali a estrutura de uma molécula. E a primeira coisa que você tem que saber é que o carbono ele pode ser primário. O que é um carbono primário? É um carbono que está ligado a um ou a nenhum carbono. Então vamos lá, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Este primeiro carbono está ligado neste carbono aqui, ó. Então ele é primário. Este carbono aqui de baixo, ó, está ligado só a este carbono. Primário. Este carbono aqui, ó, só um carbono, primário também. Este carbono aqui, só também nesse carbono, primário. E este carbono aqui de cima, também só ligado a um carbono, então, primário. Feito? Se você pegar agora secundário, carbono secundário é o carbono que se liga a dois outros carbonos. Repara nesse carbono aqui, ó. Esse carbono está ligado a 1, 2. Então ele é secundário. Beleza? O que é um carbono... Opa, apaguei o secundário, não deveria ter apagado o secundário, né? O que é o carbono terciário? O carbono terciário é o carbono que está ligado a 3 outros carbonos. Então veja este carbono aqui, ó. Ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos, então ele é um carbono terciário. E o que é o carbono quaternário? O carbono quaternário é um carbono como este camarada aqui, que está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos, então ele é um carbono quaternário. Tá certo? O que é a classificação carbônica, pessoal? Aqui tem que tomar muito cuidado. Então, a primeira coisa que eu vou apresentar para vocês é a cadeia carbônica alifática e a cadeia carbônica aromática. Ah, então tem cheiro? Não, calma lá. Cadeia alifática é uma cadeia que não apresenta ressonância eletrônica, isso é, não temos benzeno na estrutura. O que é uma cadeia aromática? É uma cadeia que apresenta ressonância eletrônica, isto é, apresenta benzeno ou o anel aromático, certo? Então, toda vez que você encontrar essa estrutura aqui, ó, que nada mais é do que 6 carbonos ligados entre si de maneira fechada, sendo dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, nós temos um benzeno. Opa, essa corzinha aqui ficou bem ruim, então vamos lá. Nós temos um benzeno.
Tá. Acontece que essas duplas ligações, a ligação π em questão, elas não guardam posição, porque elas estão alternadas. Ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Então, elas ficam se modificando, elas mudam de posição, sempre respeitando um espaço simples entre a dupla. Então, é muito difícil você dizer aonde essa ligação π está dentro do anel. Isso chama-se ressonância eletrônica, que foi confundida no passado com o lance de terceiro. E aí eles deram um nome aromático, mas hoje sabemos que existem moléculas que apresentam ressonância eletrônica que não tem cheiro, mas o nome ficou aromático. O que é o mais comum de você encontrar? Essa representação aqui, ó. O que é essa representação com um círculo no meio? Esse círculo no meio está dizendo que essas ligações aqui, ó, elas não estão guardando posição, elas estão se movimentando sem parar lá dentro. Estão lá dentro pulando, 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 sempre guardando um espaço de simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Com isso a gente representa um círculo lá no meio, tá bom? Então essa é a representação de um anel aromático ou de um benzeno da melhor maneira possível, tá certo? Então, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre cadeias alifáticas. Elas podem ser abertas ou fechadas. O que é uma cadeia aberta? Uma cadeia aberta é uma cadeia que não forma um ciclo. O que é uma cadeia fechada? Bem, você acabou de ver, ela pode formar um ciclo. Essa representação é a mesma, tá bom, pessoal? Nós químicos preferimos representar desta maneira aqui. Só demonstrando, então, cada vértice é um carbono, tá? Se não for carbono, tem que escrever a letra do elemento químico. E esse risco é o tipo de ligação entre eles. E Ivan, mas vocês não colocam os hidrogênios? Lógico que não, a gente parte do pressuposto que a pessoa vai saber, porque o carbono faz 4 ligações. Então repara que este CH2 é este cara aqui, ó. E significa que aqui dentro temos 2 hidrogênios que não são representados, tá bom? Nossa, Ivan, como é que ficariam essas representações aqui? Bem, vamos lá, vamos fazer, ó. São 4 carbonos, certo? Ó, 1, 2, 3, 4. Acabou. Esse risco é essa molécula. E esta daqui, ó, são 5 carbonos, mais um para baixo. Vamos começar com os 5 carbonos. Ó, 2, 3, 4, 5. Um carbono para baixo, no carbono 3, ó, no carbono 3. Tá bom? Então, fazer esse rabisco aqui, que para nós químicos é uma molécula, é a mesma coisa que ter desenhado e escrito tudo isso daqui que aqui em cima está, tá certo? Cadeia normal ou ramificada? Cadeia normal. Quando eu seleciono a cadeia, nenhum carbono fica para fora. Isso é uma cadeia normal. E ela pode ser aberta ou fechada, veja. Selecionei e nenhum carbono ficou para fora. Agora aqui, ó, estou selecionando. Chego neste momento, eu tenho que tomar uma decisão. Eu não pode fazer isso daqui, tá bom? Não pode. Não faça. Você vai ter que tomar a decisão. Ou você continua reto, ou você desce. Você sempre vai pegar o maior número de carbonos possíveis. Então você continua reto. Ao fazer isso, esse cara aqui sobrou para fora. Então isso daqui é uma ramificação. Tá bom? Isso vale para cadeias fechadas também, ó. Selecionei a cadeia fechada como minha principal cadeia e sobrou lá do lado de fora, ó, duas ramificações. Aí, mas é sempre carbono? Não, olha só. Olha esse caso aqui, pessoal. Eu tenho um átomo diferente de carbono no meio dos carbonos. Aí eu estou selecionando minha cadeia e aí ou eu desço ou eu vou reto. Eu vou pegar o maior número de carbonos, então eu vou reto. Sobrou para fora? Sobrou carbono para fora. Só carbono, hein? Sobrou carbono para fora? Então estamos falando que ela é ramificada. Show? Beleza. Saturada e insaturada. Saturada, só ligação simples entre carbonos. É entre carbonos. Então veja, só tem ligação simples entre carbonos, saturada. Aí, Ivan, olha só, aqui tem uma dupla, Ivan. Aqui é carbono? Não. Então é saturado, porque olha só, simples, simples e simples. Não me interessa essa ligação aqui, não me interessa essa ligação, porque não é carbono, tem que ser carbono. Aqui, ó, só ligação simples entre carbono, novamente, saturada. Agora aqui, ó, tem uma ligação dupla entre carbonos.
insaturada. Uma ligação tripla entre carbonos, insaturada. Uma ligação dupla entre carbonos, insaturada. Tá bom? Homogênea ou heterogênea. O que é uma cadeia homogênea? Quando eu seleciono a cadeia, só tem carbonos nela. Não existe um átomo sequer que não seja carbono entre os carbonos. Ah, Ivan, olha só, tem um oxigênio aqui. Não, não. Está no meio dos carbonos? Não. Então ela é homogênea. Olha, tem um nitrogênio. Está no meio dos carbonos? Não. Então ela é homogênea. Aliás, essa última aqui, vale a pena para a gente pensar um pouquinho. Ela é saturada ou ela é insaturada? Ó, tem uma dupla ligação. Dá uma vontade louca de dizer insaturada. Tá, mas aqui é carbono? Não. Então ela é saturada. Insaturada tem que ser entre carbonos, pessoal. E aqui, ó, aqui eu tenho um átomo de carbono. Eu tenho um átomo de carbono entre carbonos, heterogênea. Aqui eu tenho um átomo de nitrogênio entre carbonos. Aqui eu tenho um átomo de oxigênio entre carbonos. Então, são todas essas heterogêneas. O mesmo vale para essa, um átomo de oxigênio entre carbonos. Agora vamos voltar um pouquinho lá para as aromáticas, né? Então, dentro das aromáticas, como eu disse para vocês, eu estava classificando as alifáticas. Agora vamos classificar um pouquinho as aromáticas. As aromáticas elas podem ser classificadas em mononuclear ou polinuclear. O que é mononuclear? Tem um benzeno só na estrutura inteira. Isso é mononuclear. E polinuclear? Olha, tem mais de um benzeno na estrutura inteira. Tá certo? De polinuclear, só polinuclear, eu posso ter isolado, então veja, ó, polinuclear porque tem mais de um benzeno. Mas elas não compartilham dessa parede. Essa parede não está fundida, não está condensada. Olha aqui, ó. Aqui eles compartilham da parede. De pelo menos uma parede compartilhada. Então aí passa a ser condensado. Tá bom? Então, se não compartilha de paredes do anel aromático, estamos falando de isolado. Se compartilha de paredes do anel aromático, estamos falando de condensado. Tá? Exercícios, vamos partir para cima deles. Esta estrutura, olha só, na estrutura, e aí ele colocou, ao invés de ligações químicas, ele colocou números. As ligações representadas pelos algarismos são, respectivamente, isso é, 1, 2 e 3. Vamos lá, galera. Carbono faz 4 ligações. Então vamos analisar. Este carbono, ele está fazendo 2 ligações com hidrogênio. Para 4, faltam 2 ligações. Então, bora colocar essas 2 ligações aqui, ó. Tem uma dupla aqui. Agora vamos olhar esse carbono aqui do meio. Ele está fazendo uma ligação com nitrogênio e uma dupla ligação aqui, ó. Então, nesse momento, ele está fazendo 3 ligações. Para 4, falta uma ligação simples. Agora, vamos olhar para esse carbono aqui. Este carbono aqui, ó, tem uma ligação com hidrogênio e uma ligação com carbono. Então, faltam 2 para 4. Então, uma ligação dupla. Vamos só conferir se a gente não está colocando mais ligações do que deveria neste último carbono. Este último carbono, ó, ele está fazendo 2 ligações aqui. E ele está lá, ó, com 2 hidrogênios. Certo? Então, nesse momento, 4 ligações. Então, vamos lá. 1 é dupla, 2 é simples e 3 é dupla. Dupla, simples, dupla. Alternativa correta, letra D, de bucéfalo. Então, dando continuidade, sofrendo um pouco com as tecnologias, vamos lá. Então vamos lá, galera, vamos lá. Ó, qual o número de carbonos primários na serotonina? Então, vamos fazer a classificação desses carbonos da seguinte maneira, ó. Vamos começar, eu vou marcar tudo de vermelho, todos os átomos de carbonos que a gente tem que analisar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Então, bora lá. Vamos começar aqui por essa estrutura aqui, ó, tá? Ou, melhor ainda, vamos numerar esses átomos, que aí fica mais fácil para a gente classificar. Então, ó, vou colocar uns números nada a ver aqui, tá? Não pira nesses números. Eu estou colocando só para a gente não se perder. Fica mais fácil da gente se encontrar aqui no nosso exercício. Então, vamos começar pelo carbono 1. O carbono 1 está ligado só ao carbono 2, tá vendo? Aqui, ó, é nitrogênio, então ele é primário. Agora, lá no carbono 2. O carbono 2 está ligado no carbono 1 e no carbono 3, então ele é secundário. O carbono 3, ele está ligado no carbono 2, no carbono 5 e no carbono 4, então terciário. O carbono 4, pessoal, ele está ligado só no carbono 3, então ele é primário. Ó, nitrogênio não é carbono, hein? Carbono 5 está ligado no 3, no 7 e no 6, então ele é terciário. O carbono 7 está ligado no 5 e no 8, secundário. O carbono 8 está ligado no 7 e no 9, secundário. O carbono 9 está ligado no 8 e no 10, secundário. O carbono 10 está ligado no 9 e no 6, secundário. E o carbono 6 está ligado no 5 e no 10, então secundário. Qual o número de carbonos primários na serotonina? 2 primários. E no nosso caso, aqui na nossa numeração, seria o carbono 1 e o carbono 4. O composto de fórmula estrutural, aí dá um monstrengo desse daí, apresenta carbonos primários, secundários, terciários, quaternários, respectivamente. Só que existe um detalhe importantíssimo, que é este cara aqui, ó, C2H5. Então, ao invés de escrever C2H5, o que eu vou propor aqui para você? Eu vou reescrever o que está escrito ali, ó. C2H5. Aqui tem um H2 e aqui tem um H3, tá bom? Vamos fazer o mesmo esquema, vamos numerar eles, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Vamos lá, vamos analisar? Carbono 1 está ligado só ao carbono 2, primário. Carbono 2 está ligado no 1, no 3, no 4 e no 5, quaternário. Carbono 3 está ligado no 2, primário. Carbono 4 está ligado no 2, primário. Carbono 5 está ligado no 2 e no 6, secundário. Carbono 6 está ligado no 5 e no 7, secundário. Ah, Ivan, mas tem uma dupla ligação. Não importa, importa quantos carbonos estão ligados. Carbono 7 está ligado no 6, no 8 e no 10, terciário. Carbono 8, ó, estamos entrando nessa estrutura aqui, que está representada aqui, hein? Então, carbono 8. Carbono 8, ele está ligado no carbono 7 e no carbono 9. Então, ó, secundário. Carbono 9 só está ligado no carbono 8. Primário. Carbono 10 está no 7 e no 11. Secundário. Carbono 11 está ligado só no 10. Ó, aqui é nitrogênio. Então, primário. Carbono 12 só está ligado no 13. Primário. Carbono 13 só está ligado no 12. Primário. Então, vamos lá. Vamos determinar quantos primários, secundários, terciários e quaternários existem nesse molecão aí. Pode ser? Então, vamos lá. Ó, primários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 primários. Secundário. 1, 2, 3, 4. Terciário. 1. Só um? Só um. Quaternário. Quaternário, 1 também. Então ficou 7, 4, 1, 1. Alternativa correta, letra B. Letra B de bucéfalo. Tá bom?
Vamos lá, um inseticida dicloro, difenil, tricloro, etano, DDT, cuja fórmula estrutural é esse monstrengo aí, apresenta. Vixe, vamos ter que classificar, galera. Não tem como não classificar. Então vamos lá, ó. Vamos marcar de novo e vamos numerar os carbonos, porque fica mais fácil da gente analisar. Cuidado para você não marcar um átomo de cloro aí no meio do negócio, tá? No meio da brincadeira, que fica bem ruim. Então, vou numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Vamos lá. Vamos começar então, ó, no carbono 1. Carbono 1 está ligado no 1 e no 6. Desculpa, no 2 e no 6. Então ele é secundário. O 2 está ligado no 1 e no 3. Secundário. O 3 está ligado no 2 e no 4. Secundário. O 4 está ligado no 3, no 5 e no 7. Terciário. O 5 está ligado no 4 e no 6. Então ele é secundário. E o 6 está ligado no 1 e no 5. Então ele é também secundário. Vamos para o carbono 7. No carbono 7, estamos ligados no 4, no 9 e no 8. Então ele é terciário. Carbono 8 só está ligado no 7. Então ele é primário. Carbono 9. Carbono 9 está ligado no 10, no 14 e no 7. Então ele também é terciário. O 10 está ligado no 9 e no 11, secundário. O 11 está ligado no 10 e no 12, secundário. O 12 está ligado no 11 e no 13, secundário. O 13 está ligado no 12 e no 14, secundário. E o 14 está ligado no 9 e no 13, secundário. Apresenta 3 átomos de carbonos terciário. Olha só, peraí. 1, 2, 3. 3 átomos de carbono terciário. Verdade. Apresenta carbonos secundários. Somente carbonos secundários. Não, mentira. Um carbono quaternário. Me mostra onde. Somente carbonos primários. Rapaz, só tem um carbono primário. Somente carbonos terciários. Rapaz, tem um monte de carbono secundário e mais um primário. Então a alternativa correta, a letra A, de Einstein. Afinal de contas, ele chamava Albert. O eugenol, um composto orgânico extraído do cravo da Índia, pode ser representado pela fórmula estrutural. Com base nessas informações, pode-se concluir que a fórmula molecular do eugenol é, ó, então nós vamos ter que chegar na fórmula molecular. Vamos lá, vamos começar contando carbonos, pode ser? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vamos, mas por que a gente vai começar pelo carbono? Ó, lembra do Chomps? É nessa ordem, galera. Chomps. Então, carbonos. Falamos aqui, ó, 6, 7, 8, 9, 10. C10. Vamos para o H, pode ser? Primeira coisa é representar os Hs que não estão sendo representados. Então, bora apagar aqui para começar a virar uma zona. Vamos lá. Aqui, ó, repara nesse carbono aqui, ó, ele está fazendo 3 ligações, então significa que aqui tem um hidrogênio, aqui tem outro hidrogênio e aqui tem outro hidrogênio. Então agora vamos contar os hidrogênios. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C10H12. Opa, acabei de apagar o 12, a gente já escreve de novo. E agora vamos para o O. Quantos Os? Ó, 1, 2. O2. C10H12, O2. Estamos falando de letra E. Beleza? A cadeia carbônica principal do composto 2-metilbutanol é classificada como? Bora lá. Vamos classificar essa cadeia. Primeira coisa, ela é alifática. Não tem benzeno, alifática. Segunda coisa, ela é aberta.
Terceiro, ó, estou selecionando a cadeia, sobrou carbono para fora. Então ela é ramificada. Quarto, só ligação simples entre carbonos. Então ela é saturada. 5. Não tem átomos diferentes de carbono entre carbonos. Então ela é homogênea. Então vamos lá, ó. Ela é aberta. Então tudo que não for aberto a gente corta. Olha só, alicíclica é alifática fechada. Então isso daqui está fora. Errado. Aberta e alifática. Aberta. Acíclica, que é não cíclica, que é a mesma coisa que aberta. Alifática, aberta. Ramificada. Ramificada, linear saturada, né? Não dá para entender. Saturada, ó, aqui está dizendo que é insaturado. Corta. Insaturado, corta. Saturada e saturada. Homogênea. Homogênea, heterogênea. Corta. Alternativa correta, letra D, de Demócrito. O propanoato de metila, representado a seguir, representa a cadeia carbônica. Mesma coisa, galera, bora lá. Então ela é alifática. Ela é aberta. Ó, só ligação simples entre carbonos, hein? Saturada. Ela tem um átomo diferente entre carbonos. Ela é heterogênea. Então, e ela é normal, né? Se você selecionar só os carbonos, não sobra carbono nenhum para fora. Aí sobrou um O. O não é carbono, hein? Então ela é normal. Então vamos lá. Alifática. Alifática cíclica. Não, isso está errado. Aberta, acíclica. Isso é, não cíclica. Alifática. Até aí, beleza. Normal, 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 ramificada. Tchau. Saturada, saturada. Insaturada, saturada. Tchau. Desculpa, heterogênea. Heterogênea, homogênea. Tchau também. Então ficamos com a alternativa A de Einstein. O Albert. Na fabricação de tecidos de algodão, a adição de compostos do tipo N-aloamina confere a eles propriedades biocidas, matando até bactérias que produzem mau cheiro. O grande responsável por tal efeito é o cloro presente nesses compostos. A cadeia carbônica do N-aloamina, acima representada, pode ser classificada como? Bem, galera, primeira coisa, né? Ó, ele está classificando se é homogêneo ou heterogêneo. Repara que tem átomos diferentes de carbono entre carbonos. Então, homogênea já não é, né? Saturada ou insaturada? Olha, as ligações entre carbonos são só ligações simples. Saturadas. E ramificadas. Se você selecionar a cadeia principal é o ciclo. Tá bom? Sobrou 4 átomos de carbono para fora. Então, ramificada. A alternativa correta, a letra